Aleluia, Senhor Deus. Nós queremos te amar mais, Senhor Espírito Santo. Nós queremos mais a sua presença em nós. Aumenta o seu amor dentro de nós, Pai. Aumenta, Espírito Santo. Aumenta, Espírito Santo, a intensidade. Aumenta. Nós queremos te amar mais. Nós queremos te amar mais, Espírito Santo de Deus. Aumenta a sua intensidade, meu irmão. Você que está na sua casa, comece a falar palavras de amor a Jesus. Comece a falar o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você o deseja. O rio de águas vivas flui dentro de você. Se permita ser tocado em amor, se permita ser tocado em paixão, se permita amar mais ao Senhor. Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus. O Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória. Por isso nós te louvamos e declaramos o quanto nós te amamos, Pai. Aplauda o Senhor, meu irmão, aí na sua casa. Glorifica e exalta o nome dEle, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Graça e paz. Amém? Você que está na sua casa, seja bem-vindo. Você que está chegando agora à nossa live. Que nessa noite o Senhor possa falar profundamente no seu coração. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite, algo que o Senhor ele tem falado comigo já faz alguns dias. Eu tenho sido impactado por essa palavra, eu tenho sido ministrado diariamente por essa palavra, encorajado por essa palavra, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 23. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, abre ela aí. Colossenses 1, 23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado por servo para proclamar. Amém? Meu irmão, nessa noite eu quero compartilhar algo com você. Como eu disse, que o Senhor já tem ministrado no meu coração faz alguns dias, cara. O tema dessa mensagem nessa noite é verdades. Verdades. E o que eu quero dizer com isso? Cara, nós temos vivido nesses dias de crise, dias de dificuldades na nossa nação. E nós sabemos quanto nós temos sofrido com tudo isso. Só que eu creio que em meio a tudo isso que está passando, tudo isso que nós estamos vivendo, eu creio que é para a honra e glória de Jesus. A palavra de Deus, ela fala em Mateus e nos evangelhos, que algumas curas ou todas elas são para glorificar o nome do Senhor. Algumas enfermidades são para apontar para o Senhor naquilo que Ele está fazendo. E meu irmão, eu olho para nós nesses dias e que nós temos vivido e eu vejo que nós temos passado por dias muito difíceis, que muitos de nós carrega com a gente um medo, dúvidas e incerteza do que está acontecendo. Talvez se eu olhar para você agora, aí na sua casa, eu consigo olhar para você e ver que dentro de você existe um medo que te paralisa, um medo que faz com que você retroceda, um medo que não permita com que você avance, um medo que faz você ficar paralisado dia após dia. E meu irmão, eu olho para dentro de nós e vejo circunstâncias como essa. Eu olho que isso não pode nos parar. Esses medos que vêm para realmente fazer com que a gente pare. Eu entendo que eles não podem nos parar, mas sim nos elevar para que nós venhamos viver algo novo em Cristo Jesus. Essa circunstância que a gente está vivendo, ela não é para nos parar. Mesmo que muitos de nós estejamos parados nesses dias, elas não podem nos parar. Talvez você está na sua casa aí com medo do Covid, talvez você está na sua casa com medo de perder emprego, ou talvez você já perdeu o emprego.
Mas eu quero te falar uma coisa, cara. Isso tudo já passou, porque Cristo já venceu essa batalha. Nós entendemos que no final dessa palavra aqui, ó, no final deste livro, Cristo fala que nós moraremos e reinaremos com Ele. Então, nós temos que entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor, não aos nossos medos, não às nossas dificuldades e muito menos às nossas limitações. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo e caminhar segundo o seu bom propósito e segundo a sua vontade. Por que verdades nessa noite, cara? Porque eu vejo que muitas notícias que têm pairado sobre a nossa nação são notícias falsas, as famosas fake news. E cara, isso muitas vezes coloca as nossas vidas em um ponto de paralisia. Eu não sei se você, toda notícia que você vê, aquilo normalmente te gera um pânico. Eu estudando um pouco sobre os casos e lendo um pouco sobre o caso do Covid, do coronavírus, eu vi que no Brasil foram 1.839 casos confirmados, quase 1.900.000 pessoas confirmadas de coronavírus. E com isso, de pessoas recuperadas, existem 1.100.000 pessoas que foram curadas do coronavírus. E cara, por que eu trouxe esses dados para você aqui? Porque geralmente você não vai ver esses dados sendo expostos em mídias grandes, nas grandes mídias ou até mesmo nas plataformas digitais. Você vai ver que muitas vezes o que reina é o número de mortes e a tragédia. Por quê? Porque a tragédia ela gera mais audiência, ela gera lucro e naturalmente quando nós permitimos com que essas tragédias entrem em nossas casas, nós estamos permitindo com que esse medo invada as nossas casas também. Nós vemos muitas vezes as estatísticas de morte. Você liga o jornal a qualquer momento, você vai ver que eles estão falando de morte por coronavírus o tempo inteiro. E o número de mortes até ontem foi de 71.000 pessoas, 469 pessoas que morreram por esse vírus. E cara, isso é uma tragédia para nós. Isso é uma tragédia e realmente isso causa medo. E só que, meu irmão, o que move mais as nossas vidas? São pessoas curadas ou pessoas que infelizmente se foram? A nossa esperança está nas pessoas que morreram ou está em Cristo que reina? Nós temos que parar e analisar situações como essas, de entender que aquilo que é pregado no mundo é feito para que nós venhamos paralisar dia após dia. E essas são as verdades que o mundo tem pregado. Por que são as verdades que o mundo tem pregado? Porque, meu irmão, você pode notar que, trazendo um exemplo aqui para nós acreditamos em Cristo Jesus, nós acreditamos na bondade e no amor de Deus, e nós carregamos isso com verdade dentro de nós. Mas só que para muita gente de outras religiões, se nós levarmos Cristo a elas, elas vão nos apresentar aquilo que elas acreditam como verdades. E o que eu quero te falar com isso, cara? Verdade não é aquilo que o mundo fala, mas verdade é aquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos é na palavra de Deus, é na verdade do Evangelho, é no poder de Cristo sobre as nações que traz cura e libertação. E cara, o que eu quero trazer nessa noite? Eu quero trazer para mim e para você, cara, como eu fui confrontado e como eu fui ministrado. O Senhor me fala: Léo, o que você tem acreditado como verdade para a sua vida? O que você tem carregado como verdade para dentro de você? E eu dou algumas respostas ao Senhor, que são muitas vezes específicas minhas. Mas eu olho para dentro de nós e falo: Deus, eu creio que o Senhor tem poder para curar essa nação. Eu creio que o poder da cura está nas mãos dos médicos que estão gerando vacinas e estudando para gerar vacinas para esse vírus, mas eu creio que a cura, ela está nas mãos da igreja, e eu carrego isso como verdade para mim. A cura para aquilo que nós precisamos está nas mãos da igreja.
Eu e você, como filho de Deus, nós precisamos ter um posicionamento que não gera medo, mas gera verdade e leva a verdade às nações. Porque se nós olharmos para dentro de nós hoje, nós vemos uma geração aí fora com medo do que pode acontecer. Muitos de vocês já perderam empregos, muitos de vocês perderam familiares, muitos de vocês estão com medo até mesmo de sair de casa. E eu não estou falando aqui para você sair de casa, sai, não tenha cuidado com isso. Não, cara, pelo contrário, nós precisamos se cuidar sim, nós precisamos tomar as precauções sim, mas nós não podemos fazer com que isso nos atrase, com que isso atrase aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos permitir com que isso atrase aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E eu vejo nessa situação, cara, que de medo, de inseguranças, de dúvidas e de incertezas, eu comparo nós como uma igreja acovardada nesses dias, cara. Porque Deus, Ele nos chamou para ser uma igreja relevante, Deus, Ele nos chamou para sermos uma igreja de ousadia e não uma igreja covarde. E nós vemos que muitos de nós estamos se acovardando por causa de algo. Quando nós entendemos que realmente Deus nos chamou para ser ousados, para ser a luz, para ser o sal, nós não iremos ficar parados, nós não iremos nos acovardar, mas nós iremos como guerreiros que avança, que luta e que não para, porque através disso o poder de Deus é manifesto sobre toda a carne. Então nós precisamos entender e assumir a nossa posição, porque senão nós seremos como a igreja de Colossenses. Paulo, ele traz a carta de Colossenses, ele manda essa carta, e ao longo dos 4 capítulos, nós podemos acompanhar que os conselhos de Paulo aos Colossenses, após ser alertados por Epáfras, de que o povo de Colosso estava praticando falsas doutrinas, distorcendo os ensinamentos e a visão que tinham de Cristo. O que eu quero dizer com isso, cara? Hoje nós vemos que muitos ensinamentos estão sendo plantados em meio à nossa geração. Nós vemos pessoas querendo implantar algo em nosso meio. E aqui Paulo, ele fala para os colossenses: cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aquelas pessoas que querem ensinar algo para nós. E como que eu vejo esses falsos ensinamentos e como que eu vejo esses falsos mestres, cara? Eu acredito sim que existem lobos em pele de cordeiro que estão no altar pregando heresias e falando mentiras para a igreja de Cristo. Mas eu acredito que esses falsos ensinamentos que estão vindo sobre nós não estão vindo principalmente da igreja, desses falsos mestres que estão no altar, mas estão vindo das maiores mídias, dessas pessoas que querem manipular a nossa vida, que querem entrar na casa das pessoas e querem destruir, cara. Quando nós ligamos a televisão, eu não sei se você assiste televisão, mas, cara, se você ligar a televisão, você só vai ver tragédia, você não vai ver notícia boa, porque isso é a única coisa que dá audiência para elas. Ou é notícias trágicas, ou é traição, ou é destruição pelo mundo. Isso é o que traz relevância àquele povo. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos se atentar e entender que nós estamos caminhando para os últimos dias. Nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Nós estamos caminhando para que Cristo venha. Então esses falsos mestres vão vir, vão querer nos enganar de todo quanto é forma. E por isso que nós, povo de Deus, nós precisamos estar atentos e alertas, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos manipulados, mas para que nós carregamos a verdade dentro de nós. E se nós carregamos a verdade, que é Cristo, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então nós carregamos Cristo dentro de nós, e se Cristo está em nós, nós carregamos a verdade, e se a verdade está em nós, nós carregamos vida de Deus aonde nós passamos. Então por isso nós não podemos ser uma igreja acovardada, que tem medo do que está por vir,
mas nós temos que assumir o nosso papel de corpo de Cristo e ir para a guerra, meu irmão. Eu quero nessa noite te incentivar e te encorajar, para que realmente você saia da sua zona de conforto e comece a se manifestar como filho, porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Não para ser uma igreja covardada, mas para ser uma igreja ousada, que leva o evangelho, que leva as boas novas, que leva o poder de Deus por onde passa. Eu e você precisamos entender que nós somos agentes do reino de Deus aonde nós estamos. Porque se permitirmos com que emissoras entrem dentro da nossa casa e deleguem aquilo que nós vamos viver, nós viveremos com medo, meu irmão. Nós viveremos com medo. E cara, qual que tem sido a sua posição nesses dias? Você tem aceitado essas verdades que o mundo tem falado sobre você? Ou você tem caminhado de glória em glória, de dia após dia, caminhando segundo as verdades que o Pai tem liberado sobre nós? Quem tem sido você nesses dias? Aquele povo estava tão cego que eles deixavam de acreditar que Cristo tinha a capacidade de curar e o poder de dar salvação aos filhos. Eles acreditavam que os anjos eram dignos de adoração, pois estavam sendo enganados por falsos mestres. Foi isso que Paulo foi e envia cartas para o povo de Colosso, para que eles realmente acordassem e começassem a viver aquilo que Deus tinha para eles. Um povo que muitas vezes começou a negar Cristo, pois entendiam que os ensinamentos que os mestres estavam dando não apontavam para Cristo como Salvador, mas apontavam para Jesus como um homem normal e natural. Então Paulo ele manda na sua carta, falando e corrigindo aquele povo, falando: cara, vocês precisam acreditar na verdade, vocês precisam crer na verdade que está sendo pregada. E quando nós entendemos isso, nós deixamos esse medo e essa insegurança e começamos a viver realmente por aquilo que o Senhor tem manifesto nas nossas vidas. O que tem te movido nesses dias? Tem sido medos, incertezas e dúvidas, ou tem sido a mensagem do Evangelho que nós carregamos dia após dia dentro de nós? O que tem te movido? Você tem andado de glória em glória, ou você tem andado de medo em medo? Se você tem andado de medo em medo, chegou a hora de você rejeitar isso dentro de você, tomar a sua posição de filho, tomar a sua posição de guerreiro e cair para dentro dessa batalha. Porque nós só venceremos essa batalha quando nós entendermos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. E quando você entende isso, você pega suas armaduras, se posiciona como um filho de Deus e vai para a guerra, disposto a destruir Satanás. Porque quando o Senhor fala para Pedro: Pedro, a minha igreja está fundamentada em você, está sobre você. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, a igreja de Jesus. Então nós precisamos entender que nós somos a igreja. E se as portas do inferno não prevalecerão, nós precisamos invadir o inferno. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Paulo ele também alerta sobre as necessidades dos cristãos em manter as suas vidas voltadas para o Senhor, fugindo dos falsos ensinamentos e filosofias. Hoje nós vemos que muitas pessoas estão ensinando coisas, cara. Muitas pessoas estão querendo doutrinar os nossos filhos, muitas pessoas estão querendo doutrinar como nós temos que viver. E esses são os ensinamentos que as pessoas colocam dentro de nós, dentro da nossa casa, falando que, cara, você precisa ficar trancado. Muitas pessoas falam que você precisa ficar paralisado, cara. Só que nós precisamos entender que nós não fomos chamados para ficar parado, mas nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para reinar, para levar e para proclamar a verdade. Essa verdade que Cristo tem falado dentro de nós.
E por isso nós, como filho de Deus, como servo do Senhor, precisamos saber qual é a verdade que nós temos crido nesses dias, para que nós não sejamos enganados por aquilo que o mundo tem pregado e falado, cara. Quem é você nesses dias, meu irmão? Quem é você? Qual é a sua posição nesses dias? Você tem sido amedrontado e ficado acovardado no seu canto? Ou você tem assumido o seu papel e falado: Deus, eu vou para essa guerra, Senhor, eu vou para essa guerra. Se a sua palavra me fala que não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, eu vou para essa guerra e eu vou vencer. Eu vou vencer. Meu irmão, nós precisamos entender que nós estamos aqui para guerrear. E em dias como esses, aonde o Senhor está prestes a voltar, as portas dos céus estão se abrindo para que Ele venha. Cara, nós precisamos se posicionar. Se nós formos uma igreja acovardada, amedrontada, nós iremos perder essa batalha. Mas agora, se nós, como filho de Deus, se posicionarmos e formos realmente para a guerra, meu irmão, ninguém vai parar essa igreja de Jesus, cara. Eu não falo da igreja comunidade ativa, eu falo da igreja de Cristo. Deus te chamou para você ser filho aonde você está, meu irmão. Aonde você está como filho, haja como filho. Se você está na sua empresa e as pessoas estão amedrontadas, leve a verdade, leve as boas novas, leve o poder de Deus para elas. Mostre que o Cristo ainda cura, mostre que Cristo ainda salva. Não seja como o povo de Colosso, que falava: não, Cristo é só um homem normal. Não, Paulo, na sua carta ele exorta, fala: não, Cristo ele é o caminho, Cristo ele é a verdade, Cristo ele é a vida, Cristo ele tem poder para salvar. Se você pegar e ler o capítulo 1 de Colossenses, você vai entender o que eu estou falando, cara. Paulo exortando aquele povo, porque aquele povo já tinha deixado de acreditar num Cristo que salvava. Cristo, então, Paulo ele fala para aquele povo: meu irmão, nós precisamos entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos entender que Cristo em nós é a esperança da glória. E quando nós entendemos isso, nós carregamos a mensagem do Evangelho a toda criatura, mas nós não paramos. Nós não paramos. Colossenses 2:8 fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo de Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos engane. Se nós não tivermos firmados e alicerçados nessa palavra, carregando essa palavra como verdade dentro de nós, se nós não tivermos essa palavra fixada em nossos corações, nós facilmente seremos enganados por aquilo que o mundo tem pregado. Facilmente. Hoje nós olhamos, eu não sei se você corre atrás de notícia e vê o que o mundo está vivendo, mas de vez em quando eu paro e vou ver algumas coisas. Esses dias eu li que o mundo já está pedindo um governo para o globo terrestre, alguém para governar sobre tudo. E cara, eu não sei se isso te traz alguma lembrança. Nós temos que entender que, cara, o anticristo ele vai vir, ele vai dominar, começando por um governo. E se nós olharmos isso como uma situação boa, nós vamos falar: cara, e agora? Não, isso é legal, isso é bacana, e é verdade, precisa de uma pessoa para governar tudo. Só que nós entendemos que essa é a manipulação que Satanás está vindo e trazendo para que o povo muitas vezes seja escravizado. Nós olhamos agora, esses dias eu vi um pastor falando sobre a tecnologia 5G, cara. E ele colocava os pontos da tecnologia 5G. Cara, nós podemos ver isso como uma tecnologia boa, uma tecnologia avançada. Só que isso não passa do quê? De pessoas querendo conduzir e comandar a vida de outras pessoas. Um governo querendo subjugar sobre nós. Porque a tecnologia que vai estar nas coisas, não mais somente em aparelhos,
Aquilo vai mostrar aonde você vai, o que você está fazendo, o que você está vivendo, aonde você está gastando seu dinheiro, e através daí que este governo vai querer realmente dominar sobre a sua vida, controlando aonde você vai e você faz e você vive. Então, meu irmão, nós precisamos olhar e entender que as verdades que estão sendo pregadas e implantadas numa sociedade hoje estão vindo realmente para manipular. Então nós precisamos olhar para nós, olhar para a palavra de Deus e ver Deus, o que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu poderia aqui trazer uma mensagem de motivação para você, que você vai vencer, mas eu quero te trazer um alerta a nós, cara, para que nós realmente venhamos entender quais são as verdades que você tem crido. Nós olhamos que as notícias, elas correm muito rápido, as notícias, elas correm de uma forma violenta, mas, meu irmão, muitas delas são falsas. Se nós não tivermos a verdade dentro de nós, nós seremos facilmente enganados. A palavra diz em Mateus 24, cuidado, para que ninguém vos engane, pois muitos virão, usando o meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muita gente. Cara, nós precisamos ficar atento, olhar a tudo que está acontecendo e falar, Deus, qual é a sua posição e o seu posicionamento nesses dias? Qual é a verdade que o Senhor tem manifestado em nosso meio? Qual é a verdade do que o Senhor tem pregado em nós? Nós precisamos, como filho de Deus, entender o que está acontecendo em nossa volta e entendermos que nós somos a esperança para um mundo caído. Nós, eu e você que está em casa, eu e você, nós precisamos assumir a nossa posição de filhos de Deus e levar uma verdade a um mundo sofrido, para que eles não sejam enganados. Nós hoje, meu irmão, nós temos a autoridade de chegar e manifestar o poder e o amor de Deus a toda criatura, levando a verdade do Evangelho, levando as boas novas a toda criatura. Nós não podemos ser como o povo de Colosso, que foram enganados por falsas doutrinas, que foram enganados por falsos ensinamentos, mas nós precisamos ser, meu irmão, como Paulo, que manifestava, corrigia e exortava aqueles que estavam no erro. Se nós, que somos luz, não carregarmos essa luz em meio às trevas, nós vamos permitir que muitas pessoas se percam. Talvez nós olhamos para uma igreja que estamos hoje. Nós conversava agora há pouco com o Alex, com o menino, falou, cara, nós não sabemos nem quem está na igreja mais, cara. Olhamos para dentro dessa igreja e falamos, cara, quem que está aqui, quem que não está, cara? Por quê? Cara, muitos se perderam, muitos perderam o seu coração, muitos revelaram que já estavam caídos. Por quê? Porque o seu coração não estava firmado na verdade. O seu coração não estava firmado nos princípios do Evangelho, mas o seu coração estava firmado em coisas. Eu sempre digo e eu sempre falo, a crise ela não revela, ela não derruba ninguém, mas ela só revela pessoas que já estavam caídas. Então pessoas que estão caindo hoje, pessoas que estão abandonando hoje, significa que elas já estavam caindo há muito tempo. Elas só precisavam de uma oportunidade, porque a verdade já não estava mais nela. E se nós não entendemos que nós somos a esperança para este mundo, nós pararemos, nós desistiremos. Cara, tome uma posição na sua vida, seja como Paulo que fala, seja como Cristo, seja como Pedro, seja como os apóstolos. Tome a posição de ser capaz de ser morto pelo Evangelho. Nós precisamos entender que nós estamos aqui, não é simplesmente para termos comunhão, mas é para levarmos a mensagem de Cristo a toda criatura. Foi para isso que Cristo nos chamou, foi para isso que Cristo nos escolheu. Nós não podemos mais ser enganados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, mas nós precisamos tomar nossa posição de filho e falar, Deus, a partir de hoje, eu vou carregar a sua mensagem de uma forma poderosa. Deus, eu vou carregar a sua mensagem de uma forma que leva cura, que leva transformação, que leva salvação a toda criatura.
porque eu entendo que Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, eu sou a esperança para um mundo caído. Nós não podemos permitir que o medo ele venha e abale as pessoas, mas nós temos que ter um posicionamento de vitória, um posicionamento que realmente é relevante, meu irmão. Cara, quem nós temos sido nesses dias? Quem nós temos sido nesses dias? Volto a ler Colossenses 1:23. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Nós precisamos continuar a crer na verdade do Evangelho. Nós precisamos continuar a crer na verdade que Cristo tem manifesto sobre nós. Nós precisamos crer que Cristo é a esperança. Nós precisamos crer que Cristo é a salvação. Nós precisamos crer que Cristo é a solução. Nós precisamos crer que Cristo é a cura. Porque se nós ficarmos amedrontados, nós vamos sempre ficar parados. Mas agora, se nós crermos que Cristo é a verdade e permanecermos nele, nós viveremos dias de avivamento aonde nós estamos, meu irmão. Você crê nisso, cara? Eu creio que nós estamos prestes a viver um avivamento que vai realmente incendiar essa nação. Depois de toda a crise, há um avivamento, cara. Esses dias eu li uma notícia em que o povo chinês, em meio a essa crise que eles estão vivendo o maior avivamento que eles já viveram naquele país, cara. A igreja de Jesus precisa se posicionar. Eu e você, nós precisamos se posicionar de uma forma diferente, sair da nossa zona de conforto, deixar de ser imaturos na fé e começar a agir como Cristo, começar a agir como Paulo. Paulo ele fala, copie a mim como eu copio a Cristo. Meu irmão, será que nós podemos falar isso hoje? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Será que as pessoas olham para nós e veem essa verdade em nós? Ou será que nós somos mais uma dessas pessoas que são enganadas e manipuladas dia após dia? Quem nós temos sido, meu irmão? Quem nós temos sido nesses dias, meu irmão? Nós precisamos entender, cara, que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos entender isso. Em Mateus 4 conta a história de Jesus no deserto, como todos conhecem, aonde Jesus vai para o deserto e ele é tentado por Satanás diversas vezes a parar de cumprir o seu propósito. E toda vez que Satanás ele apresentava algo a Jesus, Jesus dava uma resposta a ele baseado na palavra de Deus. E Jesus ele não caiu nas mentiras de Satanás, porque ele sabia na onde ele estava andando, ele sabia a verdade em que ele cria. E se Satanás hoje muitas vezes chega para nós e nos apresenta algo, será que nós vamos ter a mesma firmeza que Jesus teve, de falar, não, eu não vou adorar mais nada a não ser o meu Pai, eu não vou me prostrar para você, a não ser me prostrar a Deus? Meu irmão, qual é a verdade que você tem carregado nesses dias? Será que você tem sido enganado por um mundo caído? Ou será que você realmente tem carregado a verdade do Evangelho dentro de você? Quem nós temos sido nesses dias? Você precisa ter uma posição agora. Nós precisamos ter uma posição hoje, de pararmos de ser enganados pelo mundo e começar realmente a viver o Evangelho de uma forma real e verdadeira, meu irmão. Nós somos a esperança para esse tempo. Você que está em casa é a esperança para esse tempo. Você e sua família é a esperança para esse tempo, meu irmão. A esperança não está num governo, a esperança não está nos governadores ou nos prefeitos ou no presidente, a esperança está na igreja, e nós não podemos mais ser uma igreja covardada. Tudo que tem vindo sobre nós, tem feito para que nós parássemos, decretos, o governo falando que nós não podemos se reunir, e muitas vezes isso tem parado nós, cara. Mas agora, se nós entendemos
que Cristo não para através das quatro paredes. Se nós entendermos que eu e você, nós fomos chamados para manifestarmos o poder e o amor de Deus aonde nós estamos, nada vai parar a igreja, meu irmão. Nada vai parar você. Nada vai parar a sua casa, porque a sua casa reflete a glória dos céus, a sua casa reflete o amor de Deus, a sua vida reflete o amor de Deus. Então avance como filho de Deus, avance como filho de Deus, não pare de crer nessas verdades, não permita que as pessoas sejam enganadas, não se permita ser enganado, mas tome a sua posição de uma igreja ousada. Cristo falou que nós recebemos um espírito de ousadia e não de covardia, porque nós se acovardamos muitas vezes, porque nós paramos muitas vezes. Este é o momento, meu irmão, de sairmos para fora, de sermos eclésias, de sermos igreja, e irmos e pregarmos as boas novas, e irmos e pregarmos as verdades do Evangelho, enquanto o mundo vem, enquanto Satanás vem, trazendo mentiras, que muitas pessoas têm acreditado como verdade. Nós precisamos carregar a verdade em nós. Nós precisamos carregar a verdade que é Cristo. Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você e eu estamos plantados na beira do rio de águas vivas, nós somos a árvore que gera bons frutos. E esses frutos são para a glória de Deus. Esses frutos são para apontar para o Senhor. Esses frutos são para manifestar a bondade e o amor de Deus. Então pare de se achar que você não pode. Pare de se achar que você é incapaz. E assuma a sua posição de guerreiro. Assuma a sua posição de um filho ousado, que vai manifestar o amor e o poder de Deus nos supermercados, nos shoppings, nos postos de saúde, aonde você estiver. Enquanto existem pessoas amedrontadas, nós carregamos a espada, carregamos a espada da verdade com a gente, meu irmão. Nós carregamos essa verdade dentro de nós, cara. Nós carregamos essa verdade dentro de nós. E você e eu precisamos sair da nossa zona de conforto e falarmos: Deus, eis-nos aqui, em meio à pandemia, em meio ao caos. Eu vou tomar uma posição hoje, eu vou tomar uma posição agora, e eu vou manifestar a sua bondade em amor e santidade, Pai. Eu não vou deixar só para que o meu irmão pregue. Eu vou tomar minha posição e eu vou pregar. Eu vou tomar minha posição de filho e eu vou manifestar a sua bondade, ó Pai. Nós precisamos entender, cara. Nós precisamos sair dessa noite, nós precisamos entender que nós carregamos essa verdade. E se nós permitirmos, existe uma frase de um pregador que fala que a igreja, que o mundo só tem voz aonde a igreja se calou, cara. Se o mundo está tendo voz, está carregando uma verdade, colocando uma verdade sobre a vida das pessoas, é porque a igreja tem se calado nesses dias, cara. O mundo só tem voz aonde a igreja se calou. Meu irmão, comece a proclamar. Comece a declarar as verdades do Evangelho. Comece a declarar a bondade do Senhor. Não permita que ninguém te pare. Não permita que o medo te pare. Mas declare dentro de você: eu vou avançar em poder e autoridade. Eu vou avançar em poder e autoridade. Eu vou tomar sobre mim as armaduras que a palavra fala lá em Efésios. E eu vou avançar como filho de Deus. Porque nada pode parar um adorador. Nada pode parar. Só se você quiser, meu irmão. Só se você quiser ficar parado, sendo mais um coitado que vai ficar sofrendo pelos cantos. Ou agora você toma a sua posição e vai para a guerra, ou então você fica parado. Muitas pessoas já morreram, eu digo não fisicamente, mas espiritualmente, por não entender que Cristo estava reinando dentro de você. Muitas pessoas já se permitiram com que o mundo falasse mais alto do que o poder do Evangelho. Este é o momento, meu irmão, de eu e você sairmos dessa zona de conforto. Este é o momento de eu e você sairmos dessa inércia e começar a mergulhar, se jogar mais fundo no Senhor e realmente levar a esperança a todos aqueles que necessitam.
O mundo necessita dessa esperança, e essa esperança é o Senhor. Nós não deixaremos de crer nessa verdade e nela permaneceremos. Cristo é a verdade, Cristo está em você, e você está permanente em Cristo, e você não vai sair de Cristo. Eu declaro sobre sua casa, sobre a sua família, que a sua casa vai começar a viver um avivamento que você nunca viu. A sua casa vai começar a viver um amor palpável do Senhor. Eu declaro que a sua casa vai começar a viver as verdades do Evangelho de uma forma sobrenatural, meu irmão. Nós cremos, cara, nós cremos no poder que carregamos em nós. Nós cremos que Cristo morreu na cruz, não foi simplesmente para mostrar que Ele era bom, mas foi para que uma geração fosse salva, foi para que as pessoas conhecessem o amor do Pai, foi para que as pessoas realmente conhecessem que Cristo é o amor e que Deus ama toda a criatura. E nós fomos salvos, meu irmão, não simplesmente para ser mais um, mas nós somos salvos para fazer a diferença. Nós somos salvos para manifestar este amor que está em nós. Nós somos salvos para isso, meu irmão. Cadê os mártires desse tempo? Cadê as pessoas que estão dispostas a morrer por essa verdade? Eu sei que o seu coração ainda clama por Jesus. Eu sei que o seu coração tem fome por Jesus. Este é o momento, meu irmão, este é o momento de sairmos de um momento fraco e se posicionarmos como guerreiros, cara. De levarmos essa verdade. Nós não seremos nós não precisaremos, nós não cairemos nas mentiras das falsas doutrinas, nós não cairemos no engano deste mundo, mas nós caminharemos por essa verdade, porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés, e nela caminharemos dia após dia. Dia após dia nós caminharemos, nós não se permitiremos ser enganados por ninguém, mas nós caminharemos de glória em glória por essa mensagem, por essa palavra que habita em nós. Nós somos as cartas vivas que carregam a mensagem do Senhor, meu irmão. Eu quero orar com você nessa noite. Declarando que realmente nós carregaremos a bandeira do Evangelho, deixaremos de viver na inércia e começaremos a viver de uma forma ainda mais intensa em Jesus, cara. De uma forma ainda mais intensa em Jesus. Se Satanás muitas vezes veio com mentiras que se tornou verdade dentro da sua mente, eu declaro agora que as mentiras de Satanás sejam todas aniquiladas. Se Satanás tem gritado de dentro de você a orfandade, a bastardia, eu declaro sobre você agora que você é filho amado do Senhor, que você é filho amado. Eu declaro que dentro do seu coração uma nova fome, uma nova sede vai começar a reinar dentro de você, cara. Que você vai começar a queimar de amor por Jesus, que você vai começar a caminhar como um verdadeiro guerreiro, que Cristo está em você, a esperança está em você, a glória está em você, meu irmão. Feche os seus olhos nesse momento e comece a mostrar algumas feridas para o Senhor, cara. Começa a mostrar, começa a pedir ao Senhor aquilo que você realmente quer. Eu declaro que as mentiras do inferno caiam por terra agora. Nós cremos na verdade do Evangelho. Senhor Deus, eu oro nessa noite, Pai, pela vida dos seus filhos que estão em casa. Senhor Deus, que muitas vezes acreditaram nas mentiras de Satanás, que eles não eram capazes de pregar as boas novas, que eles não eram capazes de viver o Evangelho. Eu declaro, ó Pai, que este medo que tem pairado sobre a casa deles agora caia por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, eu declaro agora para que o Teu Espírito, o Espírito de ousadia, esteja entrando dentro desses lares agora, Pai, e que comece a encher eles de ousadia e poder, Senhor Deus. Pai, eu oro pela vida dos seus filhos, para que eles saiam da inércia e comecem a agir como generais de guerra, Pai. Que não se acovardam, que não se deixam parar,
mas que tomam a espada do Evangelho, o escudo da fé, a sandália da justiça, a sandália do Evangelho, ó Pai, a espada da palavra de Deus, o capacete da salvação, a couraça de justiça, Senhor Deus. Eu declaro que nessa noite os seus filhos terão as suas vidas encorajadas e empoderadas pelo Espírito Santo. Eu declaro que o Espírito Santo começa a reinar dentro desses lares. Eu declaro que mentiras que Satanás colocou dentro deles, que se tornaram verdade para eles, eu declaro que caia por terra agora, Pai. Caia por terra agora. Senhor Deus, eu declaro agora um avivamento dentro desses lares, ó Pai. Eu declaro um avivamento de amor dentro dos lares dos seus filhos, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, o seu poder tomando a vida dele agora, aonde eles estão, seja na sala, seja no quarto, seja na cozinha, Pai. Eu declaro, ó Pai, que o emprego dele será um celeiro de avivamento, pois nós tomaremos a verdade do Evangelho e declararemos fogo de amor aonde nós estamos, Senhor Deus. Nós não pararemos por aquilo que o mundo tem falado, mas nós declararemos a verdade do Evangelho, que é viva e eficaz dentro dos nossos corações, Pai. Senhor Deus, nós continuaremos a caminhar, crendo de que o Senhor é a verdade, de que o Senhor é a vida, e que o Senhor morreu por nós, para que este mundo fôssemos salvos. Senhor Deus, nós tomamos agora, nós aceitamos a nossa posição de filhos, em cuidar daquilo que o Senhor nos deu, e levar a verdade do Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. A sua palavra fala, quem irão se não há quem pregue? Nessa noite nós dissemos, Senhor Deus, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para levar a paz que excede todo entendimento, para levar, Senhor Deus, a paz, para levar o amor, para levar a graça, para levar a sua presença, Senhor Deus. Eu oro nessa noite, ó Pai, para que o medo ele seja arrancado de dentro de nós, e que nós caminharemos de glória em glória, pois a sua palavra que fala que Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, nós somos a esperança para um mundo perdido, para um mundo caído. Em nome de Jesus, nessa noite nós tomamos a nossa posição, se posicionamos como filhos e carregaremos essa verdade, a bandeira do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, meu irmão, você que está em casa, glorifica e exalta o nome do Pai, pois Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, amém. Deus é bom, cara, Deus é bom. Eu declaro que nessa noite nós sairemos de uma inércia e começaremos a viver de uma forma mais profunda em Jesus, cara. Você vai parar com esse medo e você vai começar a avançar. Você não é um gatinho, você é um leão, cara, que o Senhor chama para você rugir aonde você está, meu irmão. Se prepara, porque Deus vai começar a trazer coisas nas nossas vidas para que nós possamos manifestar o poder e o amor dele aonde nós estivermos. Não fique preocupado se de repente na sua frente brotar um cara que necessita de cura. Você está lá porque você é agente do reino de Deus. Não se preocupe se as pessoas virem falar, cara, eu estou com suspeita de Covid. Você vai falar, meu irmão, deixa eu orar por você, que eu creio que o poder de Deus vai alcançar a sua casa e a sua família. Nós não pararemos.